O medo, ele é inerente ao ser humano, tá? E isso é o fato. Todo ser humano, ele tem medo. E medo, como assim, Lavínia? Eu não tenho medo, eu sou destemida. A gente tem medo de tudo, gente, a gente tem medo de tudo. É uma defesa que a gente tem, inclusive, no nosso organismo, né, de enfrentar perigos, tá? Então, a gente precisa enfrentar perigos, a gente tem um medo. Esse medo, ele vai elevar o cortisol da gente, né, essa adrenalina vai levar o cortisol para poder a gente ter esse reflexo de fuga, inclusive, tá? Então, o medo, ele tem, até interessante, quem já assistiu o filme, ai meu Deus, Divertidamente, o filme Divertidamente, é muito interessante, né, que o medo, ele faz com que a criança lá, né, que está lá correndo e tem perigo, e tem fio, e tem tomada, né, e tem tudo, ele faz com que o medo ele faz com que a criança pare epa, peraí, isso aí é perigoso, né, para mim. Então, isso é inerente ao ser humano. A gente precisa desse medo, inclusive, para sobreviver a várias coisas, porque se a gente não tivesse medo das coisas, né, a gente não teria essa cautela, né, em frente aos perigos. Então, assim, ele é inerente ao ser humano, todo mundo tem medo. Porém, o medo, aquele medo que trava você de seguir em frente, de fazer sucesso, de ir além do que você está, do que você está vivendo hoje, aí sim, esse medo que vai lhe paralisar, esse medo realmente não vai ser saudável para você. O medo é inerente ao ser humano, mas a gente tem medo de crescer. Vocês acreditam, minha gente? A gente tem medo de crescer. Isso é comprovado. Vários livros, né, falam sobre isso, sobre mentalidade humana, né, falam sobre isso. A gente tem medo de crescer. E hoje eu estava vendo até um vídeo, né, que falava assim, quando a gente ganha mais dinheiro, um vídeo que eu estava vendo desse jeito, quando a gente começa a crescer na vida e começa a ganhar mais dinheiro, a gente tem mais responsabilidades. Então, o que é que a nossa mente pensa? Não, eu não posso ganhar mais dinheiro. Se eu for ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais responsabilidade. Se eu for ganhar mais dinheiro e vou ter mais responsabilidade, eu vou ter mais problemas. Porque quanto mais dinheiro eu tenho mais responsabilidade e mais problemas, sabe? Isso, a mente da gente já começa a pensar dessa forma. E aí, a gente começa a ter medo de crescer. E isso é uma coisa difícil da gente pensar, entender e pensar realmente é verdade, sabe? Porque como é que tá errado, Lavínia? Não, isso eu não tenho medo de crescer. Eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero, né, ser mais que isso. Eu quero faturar mais. Eu quero ser rica. Quem não quer? Quem é o ser humano que não quer ganhar mais dinheiro, né? Aí disse, o que é isso que ela vem tá falando aí? Vai o ser humano que não quer mais ganhar dinheiro, todo mundo quer, eu quero. Claro que eu quero. Só que lá no subconsciente, a gente termina entendendo ao contrário, que quanto mais dinheiro a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, mais problemas a gente vai ter. Então, é melhor eu ter pouco dinheiro, porque eu estou com menos problemas. Eu estou aqui, está tranquila a minha vida. Para que eu vou mexer nisso, né? E a mente da gente vai nos pregando peças nesse sentido. Então, o medo de crescer é um ponto-chave aí que a gente precisa virar, tá? Esse ponto-chave eu falo muito para minhas trilheiras lá dentro, que esse ponto-chave a gente precisa virar. Porque o que é que vocês fazem quando vocês entram na formação? Vocês começam a entender o processo, passo a passo direitinho lá do tratamento de feridas. Já estão craques, já estão 100%, já entenderam tudo, já estudaram bastante, já assistiram os vídeos várias vezes e já escutaram todos os áudios que eu mando lá dentro da comunidade, dentro do grupo do WhatsApp, escutaram tudo, até que era a resposta para o outro colega, vocês estão ouvindo, então estão aprendendo tudo. E aí, quando chega na hora de atender o primeiro paciente, trava. Por que esse travamento acontece? O que é que eu vou fazer para destravar? Como é que eu vou começar e dar esse primeiro passo? Primeiro, você precisa mapear todos esses medos e entender o quanto que isso daqui está interferindo na sua vida. O quanto que isso daqui, esses medos, eles estão interferindo no seu processo de avançar, de dar o próximo passo. Porque não adianta também vocês aprenderem a tratar o paciente, olhar clínico, de forma integral, se vocês não dão o primeiro passo para começar a atender o paciente, né? Nessa questão do medo, a gente precisa colocar esse lugar, sabe? Do medo lá. Porque a gente precisa entender que a gente não pode ter medo de crescer,
que a gente não pode ter medo de começar, de dar esse primeiro passo. Porque todo mundo, minha gente, começou um dia. Então, vocês acham o quê? Que eu atendo os pacientes hoje, eu simplesmente nasci pronta, né? Nasci pronta, aí eu comecei a tratar feridas, tive muito resultado, comecei a atender os pacientes. Como, né? Todo mundo começa um dia, todo mundo tem um primeiro paciente um dia. E para a gente chegar onde chega, onde eu estou agora, onde a gente chegou, onde a gente vai chegar, a gente precisa começar. E quem é que vai começar? Sou eu pego na mão, ó, minha gente, eu pego na mão literalmente. Mas vocês estão em várias partes do Brasil. Então eu não consigo pegar na mão de vocês e pegar lá e dizer, vem aqui, venha, vá. Agora você vai atender esse paciente aqui agora. Não dá, né? Então, vocês é que precisam colocar isso na cabeça de vocês, que é importante esse primeiro passo. A gente pode dar esse primeiro passo e ir com medo mesmo. Porque com o tempo a gente vai adquirindo experiência. Ninguém nasceu com experiência. Ninguém vai adquirir experiência se não colocar a mão na massa, se não começar a fazer. E ninguém vai adquirir segurança se também não começar a fazer. E se não se capacitar. Porque também não adianta você fazer se você não sabe o básico, como tratar feridas. Porque aí você vai se frustrar, com certeza. Porque quando você começar a fazer, eita, eu vou lá, tô com coragem, eu vou com medo mesmo. Eu vou começar a atender meu primeiro paciente. E aí eu não tive o resultado esperado. E aí eu não tive a resposta que eu precisava daquela ferida. E agora? Por que que isso aconteceu? Aí eu vou me frustrar, eu não levei o que eu queria levar para o paciente paciente não gostou do meu atendimento, o paciente trocou de profissional, o paciente agora não está me indicando mais para outros pacientes, para outras pessoas. Por quê? Porque eu não estava preparada ainda para dar esse primeiro passo. Aí é que está o X da questão, né? Como é que você se sente insegura hoje? Você se sente. Você tem medo hoje? Tem. E o que está lhe trazendo mais medo? Por que você tem tanto medo? Quando a gente se capacita, minha gente, a gente consegue entender várias coisas. Por exemplo, se eu não tenho capacitação e eu pego uma ferida assim, ó, como essa desse pé aqui, ó, por exemplo, uma úlcera venosa, tá? Nesse pé que tá aqui atrás de mim. Então, eu tenho uma úlcera venosa para poder atender. Aí, ao redor da pele do paciente, né, na pele perilesional, vai estar lá com crostas, vai estar com ictiose, vai estar com esse ressecamento, né? Vai estar com várias coisas ao redor da perna do paciente. É muito comum acontecer em úlcera venosa. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou saber identificar uma crosta, por exemplo, se eu não sei a diferença entre crosta e ressecamento? Como é que eu vou saber identificar uma ictiose nessa pele desse paciente se eu não sei o que é uma ictiose? Percebem? Quando a gente se capacita, a gente vai ter mais conhecimento, a gente vai conhecer mais. E quando a gente conhece, a gente trata. Se eu não souber o que é, eu não vou ter esse olhar para achar aquilo ali. Então, para mim, vai ser só um ressecamento ali, normal, e eu não vou nem tratar, porque eu não vou ter o olhar, porque eu não vou saber o que é. Quando eu sei o que é, por exemplo, outro exemplo, biofilme. Então, quando eu olho para a ferida e eu só enxergo um tecido vermelho ali, eu não estou enxergando que ali tem a possibilidade de ter um biofilme, eu não estou enxergando a matriz extrapolimérica que o biofilme faz, eu não sei que tem biofilme, eu não vou tratar como biofilme, e eu não vou entender o porquê que está estagnada aquela ferida. Então, minha gente, o conhecimento é fundamental. Aí vocês percebem que o resultado vai depender diretamente do conhecimento de vocês? Então, não adianta mesmo nem pegar um laser aí, por aí, e sair tratando, se eu não sei nem o que eu estou enxergando ali na ferida. Eu acho que eu estou vendo um tecido de granulação. E às vezes eu tenho até certeza. Às vezes eu tenho certeza. Não, tem aqui o tecido de granulação, tenho certeza disso. E aí a gente não tem resultado. Aí fica, não sei por que é. Porque eu tenho certeza que é um tecido de granulação. Por que é que não estou tendo resultado? Se aqui tem um tecido de granulação e tá boa, a ferida tá boa, tá pequena, e agora não avança por quê? Aí a gente não sabe por quê. Porque não conhece, porque não se capacitou. Aí sim, aí é isso que nos dá medo e insegurança. Porque na hora que a gente vai atender o paciente sem conhecimento e não tem resultado, não traz o resultado que o paciente precisa,
Aí a gente vai e entra num movimento de, meu Deus, agora eu tô com medo, aí já vem os outros medos. Agora eu tô com medo de dar errado, de eu não conseguir atender os pacientes em domicílio, tenho medo de dar errado, tenho medo de prejudicar o paciente, tenho medo do tratamento não dar certo, né? Eu tenho medo de não passar confiança para o paciente. Como é que eu vou passar confiança para o paciente se eu não sei o que eu estou fazendo? Eu tenho medo de não conseguir cicatrizar, porque você começa a não ter resultado, tá? Então, não segue por aí. A primeira coisa que vocês têm que fazer, até para poder ter coragem mesmo e passar por cima do medo e ir com medo mesmo, é a capacitação. A primeira coisa é a capacitação. Então, se capacita, entenda o paciente com um olhar clínico. Entenda o paciente como de forma integral, entenda o paciente como um todo. A gente precisa entender isso.